Hoje, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos falar sobre a verdade que liberta. João 8,32, aquele famoso versículo que está na boca de todo mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, é de muita importância você meditar na palavra de Deus todos os dias. É de muita importância você dar lugar ao Espírito Santo para que ele venha agir na tua vida. Muitas vezes você não tem um certo entendimento a respeito da palavra do Senhor, mas eu digo para você, olha, você medite na Bíblia Sagrada, e quando você não tiver entendimento, busque a Deus. Busque o Espírito Santo, que ele vai te ajudar, tá bom, meus irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que esse conceito, meus queridos irmãos, de verdade, vem desafiando a humanidade por milhares e milhares de anos. Nós sabemos que os filósofos lá da antiga Grécia, já debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam que ela era real e absoluta, ou ela era relativa, ou ela era ilusória. Enfim, as suas dúvidas podem ter sido refletidas numa questão de Pilatos. O que é então a verdade, pastor Josias? O que é a verdade de João 18:38? Hoje, meus queridos irmãos, a mesma pergunta surge continuamente em várias situações. E é de suma importância, meus queridos irmãos, que nós achamos a resposta para essa pergunta na área da religião. O que é verdade? O que é verdadeiro? Será que você pode conhecer então esta verdade? E para nós entendermos, meus queridos irmãos, e para nós respondermos essas questões, nós vamos então meditar agora, prestar bem atenção nesse versículo, nesse ensinamento que Jesus Cristo deu a todos nós. No capítulo 8 e no verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem e a mulher, o ser humano, podem andar em dúvida e incerteza na vida. Mas Jesus, meus queridos irmãos, ele não tem sombra de dúvida. Jesus é inequívoco. Ele fala, meus queridos irmãos, somente a verdade. Ele expressa somente a verdade. Ele fala a verdade como algo objetivo. Em outra parte, meus queridos irmãos, ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada para si. Quando ele falou com seu pai, ele disse: a tua palavra é a verdade. Quando Jesus falou sobre a verdade, então, meus queridos irmãos, ele não estava falando sobre uma vaga. Ele não estava falando de algo qualquer. Ele não estava falando de um simples pensamento humano, de uma simples meditação lógica. Não, ele não definiu a verdade em termos subjetivos como uma coisa qualquer, que as pessoas por aí, meus irmãos, tentem acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado por Deus e eterno. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, é verdadeira, independentemente do fato de nós concordarmos ou não com isso, de eu aceitar, de você aceitar ou não, de obedecer ou não obedecer, ou de rejeitar e contestar.
Outros que escreveram o Novo Testamento fizeram similares afirmações sobre a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, o próprio apóstolo Paulo, ele disse: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo também disse que o seu ensinamento não tinha palavras de sabedoria humana, e sim palavras que eram reveladas pelo próprio Espírito Santo na vida dele. Vejamos o que diz a palavra: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Deus revelou a verdade como certeza e absoluta. Deus não deu, meu querido irmão, meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem às nossas situações. Ele não aprova distorções, meus queridos irmãos. Ele não aprova modificações nas escrituras para que ajuste aos nossos caprichos, não. Deus certamente não nos deixou um mar de dúvida, onde nada nós podemos saber com certeza. Nós devemos escolher como responder a esta revelação de Deus para nós. Nós podemos obedecer a Deus, ou podemos também rejeitar a Deus. Temos a liberdade de aceitar tudo que Deus disse sobre nós, ou somente as partes do que interessam para nós. Mas quando nós decidirmos como nós responder, devemos então lembrar de que nada o que fizermos irá mudar a veracidade da palavra de Deus. Aproximadamente, meus queridos irmãos, 3.000 anos atrás, o escritor de Salmos disse: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Meus queridos irmãos, Jesus, ele não mostra a verdade como um objetivo ilusório, não. Ele não mostra a verdade da palavra como um objetivo inatingível, não. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ensinou que nós podemos e devemos sim conhecer a verdade. Podemos conhecer a verdade hoje, do mesmo jeito que o povo lá de Bereia o fez no primeiro século. Eles procuravam por ela nas escrituras. Nós lemos a palavra de Deus, e esses eram mais nobres do que todos de Tessalônica. Como conheceram a palavra com toda avidez, examinando diariamente as escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Lá no livro de Atos 17:11, você vai perceber, meus irmãos, que ali em Bereia existia um povo lá no primeiro século.
Este povo estava preocupado a todo momento em conhecer a verdade. E o que eles faziam para conhecer a verdade? O que eles faziam, meus queridos irmãos? Eles examinavam diariamente as Escrituras. Eles liam as Escrituras, a palavra de Deus. Eles meditavam e examinavam, para que eles tivessem certeza das coisas que estavam escritas. Podemos distinguir, meus queridos irmãos, o certo do errado. O próprio apóstolo Paulo instruiu aos Tessalonicenses: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Ainda hoje, meus queridos irmãos, é verdade: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. As pessoas que escreveram o Novo Testamento, meus queridos, confidentemente declaram que é possível saber da verdade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, o escritor fala das pessoas que tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. João falou com as pessoas que receberam esse conhecimento de verdade: não vos escrevi porque não vos soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. O apóstolo Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo mais do que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque receberam então toda a severa crítica, porque eles fracassaram em aprender a verdade, resistindo assim à palavra de Deus, e não compreenderam a verdade, porque assim não a quiseram. Mas nós podemos saber, meus queridos irmãos, da verdade, porque a verdade, quando nós conhecemos ela, a verdade pode nos libertar. Isso pode nos fazer pensar, meus queridos irmãos, talvez até um ponto de medo, sobre a responsabilidade dada por Deus, de nós conhecermos essa verdade que liberta, para prevenir, meus queridos irmãos, que sejamos esmagados por esta provocante passagem. Não devemos perder esta grande promessa anexada nesse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler. Jesus acrescentou: a verdade vos libertará. A verdade é valorizada, meus queridos irmãos. Inúmeras pessoas têm sacrificado as suas vidas, esforçando-se para assegurarem a sua própria liberdade política, ou de outros também. Verdadeiramente, em todas as nações do mundo, nós entendemos, meus queridos irmãos, que existem pessoas a todo momento procurando pela verdade. A todo momento nós vemos pessoas, seja de um lado, seja do outro, elas estão procurando pela verdade. Nós vemos pessoas a todos os dias, incansavelmente lutando pela verdade, buscando a verdade. Mas eu digo para você nesta noite, meus queridos irmãos, qual é a verdade que você está procurando? Qual é a verdade que você está batendo na porta? Jesus, ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste momento o Senhor Jesus está oferecendo a você a verdade. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque a verdade pode te libertar desse mundo que você vive. A verdade pode te libertar desse mundo de opressão que você está vivendo.
porque a verdade pode te libertar do adultério, porque a verdade pode te libertar da prostituição, porque a verdade pode te libertar desse mundo pecaminoso. A verdade liberta você, meus queridos irmãos, porque foi a palavra de Deus que está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós conhecemos esta verdade, nós já deparamos de parte com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que salva, Ele é a verdade que purifica o homem, mas vil pecador, e ainda leva para o céu. A verdade, Ele liberta o homem, liberta a mulher. A verdade, Ele dá um banho de misericórdia na vida do homem e da mulher. Quantas pessoas não habitam com a verdade? Quantas pessoas nos dias de hoje, meus queridos irmãos, ao invés de procurar a verdade, preferem viver na mentira, no engano desse mundo. Mas Jesus está dizendo: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Sou eu. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Você pode até bater em outras portas por aí, mas não será a verdade, porque a verdade é só Jesus. Só Ele pode te libertar. Só Ele pode tirar você agora desse mundo de escravidão, purificando a tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma coisa eu digo para você, meus queridos irmãos: o Senhor Jesus, Ele não força ninguém a conhecer a verdade, não. Ele te dá um livre-arbítrio para você hoje. Ele coloca diante de você a verdade e a mentira. Qual dos dois você pode escolher? Ele não vai forçar também a você a ser liberto. Não, não, não. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, são enganadas por Satanás. Muitas pessoas são enganadas por esses falsos mestres, por esses falsos pregadores, esses falsos líderes, para que não possa discernir a liberdade, para que não possa discernir você, meus queridos irmãos, sobre a verdade. E nós entendemos que a palavra do Senhor nos alerta: esses são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para as quais está reservado o negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não teres conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo e desviando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que lhe diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca volta a outra vez a devolver-se ao sal lamaçal. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a liberdade que Deus oferece e permanecem, meus queridos irmãos, presos em seus próprios pecados. Jesus usou a palavra de um profeta no Velho Testamento, o profeta Isaías, para descrever a triste condição daquele que não aceita a liberdade divina. Olha o que diz a palavra do Senhor:
porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, que ouça com os ouvidos, que entenda com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Muitas pessoas consideram a verdade incerta, meus queridos, mas Deus claramente revelou a verdade para que nós possamos conhecê-la. Muitas pessoas acreditam que os sentimentos subjetivos, aqueles que julgamos serem corretos, são os mesmos que os salvarão, mas Deus uniu a salvação como a sua objetiva verdade. Você só pode ser salvo se você viver na verdade, se você conhecer a verdade, se você praticar a verdade. Quando nós aprendemos e desobedecemos a verdade revelada na palavra de Deus, podemos estar certos da nossa salvação. O apóstolo João nos falou do nosso relacionamento com Deus quando ele disse: sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Oh, meus queridos irmãos, Deus, Ele nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos para conhecer a verdade. O mesmo Deus que nos criou, meus queridos irmãos, Ele nos deu a habilidade de nós comunicarmos. Tem também a habilidade de nos transmitir sua vontade para conosco, de modo que possamos entender. Devemos humildemente aceitar a responsabilidade de estudar a palavra de Deus e entender e obedecer à revelação dele. No mundo desordenado pela dúvida e pela confusão religiosa, nós podemos então achar esperança nas palavras de Jesus, porque foi Ele quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, meus queridos irmãos, será que você está praticando a verdade? Porque quem pratica a verdade anda na justiça de Deus, anda corretamente. Quem anda na verdade não teme o mundo, quem anda na verdade não teme, meus queridos irmãos, a luta que sobrevém até você. Quem anda na verdade espera em Deus, quem anda na verdade confia em Deus. Quem anda na verdade pratica então a justiça. E nesta noite Deus está falando contigo nesta noite. Se você praticar a verdade, se você andar a verdade, se você aceitar a verdade que é Jesus Cristo de Nazaré, a tua vida vai mudar. Você será uma nova pessoa, você será um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, Ele tem o melhor para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não fique brincando de ser cristão, não fique brincando com a verdade, porque com a verdade não se brinca. A verdade é Jesus Cristo. Muitas vezes você coloca até mesmo o teu pé sobre a verdade e você sai fora logo depois. Você entra e sai a hora que você bem quiser, mas está sendo tudo registrado naquele livro sagrado. No último dia Deus vai prestar conta com você, meu querido irmão, porque você não praticou a verdade, você não andou a verdade. Jesus, Ele oferece até você nesta noite a verdade que liberta a tua vida, a verdade que liberta a tua alma, a verdade que vai te purificar, que vai mudar o teu caminho, a tua trajetória de vida, e você será uma nova pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Conheça a verdade que está imposta para você agora. Conheça Jesus Cristo muito mais agora, meu querido irmão, ainda é tempo. Muito em breve Ele virá arrebatar a tua igreja e você não terá mais esta oportunidade que está sobre a tua vida agora. Aceite a Jesus Cristo, aceite esta verdade, pois esta verdade vai te levar para o céu de glória.
Se preocupe mais, meus queridos irmãos, em andar na verdade. Se preocupe mais em praticar a verdade. Ore a Deus mais e mais, busque a Deus mais e mais, e Ele vai revelar para você esta verdade tão maravilhosa que vai libertar a tua alma. Confie na palavra do Senhor, confie nas promessas do Senhor. Tenha confiança que muito breve esta verdade que te liberta vai um dia arrebatar a tua igreja e vai levar a tua igreja para o céu de glória. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão. Que Deus abençoe tua vida, minha querida irmã, nesta noite. Que Deus abençoe o teu coração agora e você entenda que a verdade pode te libertar. Somente a verdade pode resgatar você, meu querido irmão, desse vício. Somente a verdade pode libertar você desse mundo que você está vivendo. Conheça agora a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele oferece para você. Está disposto hoje a conhecer esta verdade? Estás disposto hoje a se entregar para esta verdade? A verdade pode te libertar. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos aí, meu querido. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, meu divino Espírito Santo, eu oro agora, Pai, com esses irmãos, com essas irmãs. Senhor, eu acredito, meu Pai, que a Tua verdade pode libertar. A Tua verdade tem poder para salvar e para libertar. Então ajuda esse meu irmão agora, Pai, a se libertar, porque ele quer conhecer a verdade que é o Teu Espírito, que é o Senhor Jesus. Oh, meu Deus, Tu és o Deus de verdade, Tu és a própria verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus, ajuda agora, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dos Teus filhos. Tenha misericórdia, Senhor, das Suas filhas agora. Muitos vivem no engano, muitos vivem nesse mundo de ilusão, na mentira. Mas nós queremos viver, meu Pai, em união para contigo. Nós queremos viver em santidade, em santificação. Nós queremos viver, meu Pai, debaixo das Tuas potentes mãos, debaixo das Tuas misericórdias, mas em verdade, caminhando com a verdade, andando com a verdade, lutando pela verdade. Meu Pai querido, fica conosco, Pai. Confirma, meu Pai, a Tua grande vitória. Visita cada irmão, a cada irmã, cada ouvinte agora. Senhor, confirma a Tua grande vitória, dando grande livramento. Pelo poder que é no Teu sangue, nós acreditamos em Ti, Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço por mais esta programação. Me ajuda, Senhor. Ajuda este meu irmão ouvinte. Ajuda essa minha irmã ouvinte agora. Pelo poder que é no Teu sangue, meu Pai. Confirma a Tua grande vitória, o Teu grande livramento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Teu divino Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração.